Salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte do programa Linha de Passe pós-show. O Flamengo deu show no Maracanã. Flamengo 4, Bolívar 0. Vamos ver agora o que a imprensa vai falar da vitória do Mengão, que está quase lá, galera. Falta um jogo só, o Flamengo só depende de si para se classificar. O último jogo será no dia 28, às 9 da noite, Flamengo e Milionários no Maracanã. Vamos lá para o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final, eu vou fazer aqui uma homenagem para o Apolinho, o Washington Rodrigues, o Apolinho, tá bom? Que Deus o tenha, os nossos sentimentos para a família, tá bom? No meio de uma notícia boa, né, que foi a vitória do Flamengo, tivemos essa notícia ruim durante o jogo, a do Apolinho, mas que ele descanse em paz, que ele esteja bem, que ele esteja melhor que nós. Tá bom, galera? É isso. Vamos aqui pro vídeo, simbora! E vamos para o Maracanã. Pedro Ivo Almeida pede passagem aqui no Linha de Passe. Estamos ao vivo com o nosso Pedro Ivo. Depois, olha, tinha um 4-0 sobre o Bolívar para espantar toda a Urucubaca. Né? Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson, que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birne, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Comebol Libertadores. Você tocou num ponto... Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta. Consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaços até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé na bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje, o Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar e saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins, e quando competia parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes?
E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira, véspera, quinta-feira, véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time... Não quisesse. Não, hoje não. Hoje não. Hoje tá. Tô afim, não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então, os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira. E a resposta foi essa, um jogo melhor hoje do que foi o do sábado, o que talvez seja uma tendência, né, de uma equipe que está começando a se acertar. Se ele conseguir equilibrar isso, aí ele é um jogador extraordinário. Depende dele. Agora, pelo lado, ele não é o ponta, mas ele atua no lado, primeiro no gol. Ele vem por dentro, bola da esquerda, todo time, qualquer um vai fazer isso. Sim. Vai todo mundo para o lado da bola, Cebolinha, a bola cai no Gerson, ele está muito bem posicionado. Jogada de gol, que ele levanta a cabeça e põe a bola onde ele quer. É isso que o Tite deseja. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, é um trio de meias com toques muito curtos. É um time que fica poderoso se tiver essa... Né, tá? Vão apagar a luz do Maracanã? Opa. Eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ela está em casa lá. Então, ó... Lá no Lago do Machado, mandem tudo. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só para fechar, entendeu, né? Só para fechar, Você quer chegar, a relação... Entregou o time do cara, velho. E ele tá em casa. Você percebeu, né? Da torcida com o Tite hoje, para a gente ter uma temperatura. Boa pergunta. Como foi? De ambiente. Ambiente. Antes do jogo, durante a partida, na hora das trocas, final de jogo, como é que foi? O pessoal aqui está acompanhando linha. Você falou que era a última entrada, já Você viu? A baixar a luz aqui. O que eu acho é o seguinte, o primeiro gol, ele condiciona. E não acho que o primeiro gol é algo aleatório. O Bolívar já sobe a marcação antes do primeiro gol, o Rossi já acha o Ayrton Lucas, que desvia para o Cebolinha, e o gol que a gente já cansou de explicar e passar. Esse primeiro gol condiciona o comportamento do Bolívar, depois o comportamento do Flamengo e também a paciência com o Tite. E acho que tem muito disso. Comparando, por exemplo, com o último jogo, sábado, contra o Corinthians. Muita vaia antes do jogo, algumas vaias depois do jogo e uma celebração ali no final do jogo que acaba abafando um pouco a situação do Tite, que logo sai para o vestiário. Hoje,
uma coisa ou outra ali no início do jogo, o gol no início já torna um ambiente de festa. Só muda um pouquinho naquele gol ali que o Pedro perde, que tenta encobrir o goleiro, talvez pudesse ter finalizado de outra forma. Pedro recebe um pouco de vaia, em nenhum momento das substituições o Tite é questionado, inclusive o que algo poderia virar contra ele, o De La Cruz, mais uma vez muito importante, ele é sacado. Ainda não entendemos se foi alguma opção física para poupar, ele é sacado, mesmo jogando bem. Se alguém poderia questionar alguma coisa para o Tite, esqueceu, porque foi um momento de festejar. Conversar com colegas aqui que estão todos os jogos do Flamengo no Maracanã, eles falavam, é a primeira vez que o De La Cruz ele é tão festejado, ganhou música para ele, foi substituído, sabe, muito exaltado. Então, nem aquele momento que poderia ter um mínimo desconforto ou questionamento ao Tite aconteceu. Acabou o jogo, quando ele coloca o Lohan, ele sabe o que a torcida está querendo, quando ele chama o Gabigol, ele sabe o que a torcida está querendo também, e na vitória por 4-0 já não tinha mais clima depois do apito final para se vaiar o Tite, então passou, não é que passou batido, mas passou despercebido, não foi uma pauta que hoje é perseguição ao Tite depois que a bola rolou. Mas só para complementar, devolver e fechar aqui, ele sabe que ele precisa talvez de um ajuste fino nessa relação com a torcida. Uma história curiosa que eu pude ouvir aqui hoje do pessoal do Flamengo é sobre a escalação do Gabigol. Ele tem eliminado numa terça-feira, tinha um jogo na quarta, posso estar me confundindo o dia, ele coloca o Gabigol contra o Amazonas, que depois ele fala que talvez tenha sido um erro dele. Ele vai ao Gabriel e agradece ao Gabriel. Ele fala, eu precisava de você hoje, por conta dessa dinâmica com a torcida. Ele não expressa, claro, que ele precisava do Gabriel para evitar a pressão sobre ele, que era muito grande. Mas ele fala, essa interação com a torcida. E o Gabriel devolve o agradecimento e fala, e eu precisava te retribuir também, conta muito comigo, porque você foi na minha casa me visitar quando eu estava suspenso. Então, ali ele sabia o que era o Gabriel, ele sabia o que era o momento dele com a torcida, semana passada ele também sabia, no fim de semana e hoje ele também sabia. Então, ele está tentando também fazer alguns movimentos, não é tudo pensado só para o campo. O Tite também lê muito bem o ambiente. Ele sabe que alguns movimentos vão dialogar um pouco mais com o torcedor, vão dar mais paciência ao torcedor. E quando a bola entra, William, é muito difícil que a vaia acabe se impondo sobre um 4-0 contra o Bolívar. Um respiro aliviado que o torcedor deu hoje. Acabaram esquecendo um pouquinho do Tite. Acho que ainda tem um resquício ali de observação e tal, mas o jogo de hoje acaba confirmando um início de evolução do jogo contra o Corinthians. E um início de evolução que, para mim, passa pelo dedo do Tite. Onde ele acha o Gerson, como a gente já desenhou, vocês aí na bancada também da posição, De La Cruz um pouco mais recuado jogando de frente, o Cebolinha não tendo que sacrificar de um lado para o Bruno jogar no outro. Então, tem muito dedo dele, o torcedor começa a reparar, a bola começa a entrar, arrefecer um pouquinho, diminuir um pouquinho o tom das críticas. Muito bem. Pedrão, bom descanso aí para você. Retorno à base em breve, hein? E a gente vai ouvir o Tite agora e o Cebolinha na coletiva. Vamos lá. Ah, você quer assistir a entrevista coletiva do técnico Tite junto com o Cebolinha? Então faz o seguinte, deixa o sininho ativado, porque eu vou fazer outro vídeo aqui, este vídeo só da entrevista do técnico Tite. Tá aí, galera, as análises e opiniões do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Trouxe aqui as opiniões dele, bateu com a sua? Você pensou igual eles? Você viu o mesmo jogo? Ah, cara, eu acho que sim, né? Porque é impossível você pôr defeito numa vitória de 4-0, onde o time buscou o jogo o tempo todo, quis fazer mais gols, né? O Flamengo finalizou muito, cara. Se eu não me engano, 20 vezes ou 19 vezes, né? Coisa assim. Então, volume de jogo, posse de bola, mais passes certos. O Flamengo teve mais tudo no jogo, né? Então, a gente só tem que ficar feliz, né, e comemorar essa bela vitória. Um jogo que poderia ter sido 5, 6, 7, mas tá bom demais. O Flamengo descontou os saldos de gols que tinha o Bolívar. O time da Bolívia tinha 6 de saldos de gol, o Flamengo tinha 0. O Flamengo terminou o jogo com 4 de saldo e a Bolívia com saldo de 2, ou seja, o Flamengo ultrapassou eles, cara. Maravilha! E agora, cara, aqui mandar aquele beijo, aquele abraço carinhoso para a família do Apolinho, o nosso querido Washington, que nos deixou. Ele tinha 85 anos, né? Deixa eu pegar aqui, só para ver certinho, para não falar besteira. Galera, não é fácil não, né? Um dia todos nós partiremos, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Morre Washington Rodrigues Apolinho, jornalista e ex-técnico do Flamengo. Ele treinou o Flamengo em 1995, né? Ele tinha 87 anos, pessoal. 87 anos, cara.
comentarista da Rádio Tupi, Rádio Globo, ele que trabalhava junto com o Garotinho, né? Cara, eu fiz vários vídeos aqui dele, cara. Ele comentando junto com o Garotinho. Deixa eu só tirar a tela aqui do Linha de Passe. Eu tô gravando aqui como se fosse ao vivo, galera. Por isso que eu tô falando pausado aqui, porque a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, deixa eu retomar aqui. Então, assim, quando eu pego as narrações das rádios, eu peguei as narrações do Garotinho, né? José Carlos Araújo. E ele estava comentando vários jogos, bem no início do canal. Então, assim, eu tenho muito carinho pelo Apolinho, pelo rubro-negro que ele era, pela pessoa admirável, pela pessoa amada. Muitos amam o Apolinho. Cara, ele é muito querido, cara. Todo mundo só fala bem desse cara. Então é uma perda gigante, né? Lastimável. E vai fazer muita falta. Que Deus dê muita força para a família, né? Porque é um momento muito difícil. Tudo que a gente falar aqui não vai adiantar muita coisa, mas a gente tenta mandar aquele carinho, aquele beijo, aquele abraço. Força aos familiares aí do Apolinho, tá bom? Que Deus abençoe, que ele esteja melhor que nós. Saudações rubro-negras. Apolinho, Mengão venceu 4-0 fora o baile. Você deve estar feliz, né? Com certeza tá. Saudações. Fui.